Deus, amém, aleluia. É bom estar na casa de Deus, não é bom? Muito bom, maravilha. Pessoal, estamos nessa reta final de 2020, né, e eu creio, tenho orado em cima disso e tenho declarado também sempre que estou no culto, nós vamos colher nesse final do ano tudo aquilo que Deus tinha planejado, ou tem ainda planejado para nós em 2020, mas não colhemos até hoje, vamos colher nesses últimos dias, amém? E sabe como é que nós vamos chamar isso? Milagre, amém? Quem quer poder chegar no final do ano e falar, esse foi um ano de milagre? Sabe por que eu estou com essa convicção no meu coração? Porque os maiores milagres relatados na Bíblia sempre aconteceram após as maiores catástrofes, ficou feio, né? Mas é essa palavra aí, tá? Deu uma falhada aqui, tá? Os maiores milagres sempre aconteceram após momentos de muitas dores e crises que o povo viveu, né? Para mim, existem, eu particularmente, quando eu estou estudando a palavra e lendo, eu classifico alguns milagres como milagres e alguns milagres como maravilhas, né? Por causa da imensidão, né? Da grandeza. E alguns dos milagres que eu classifico como maravilhas foram os milagres que aconteceram no deserto. No deserto choveu pão do céu. Já choveu pão do céu na tua casa lá? Não? Ainda não, né? É verdade? No deserto choveu pão do céu. No deserto verteu água da rocha. No deserto aconteceu um fato onde a água que era saloba, eles atiraram uma árvore morta dentro daquela água e a água ficou pura. Foi na saída do Egito, na entrada do deserto, que o mar vermelho se abriu. Os maiores milagres, as maiores maravilhas, né, relatadas biblicamente aconteceram sempre após momentos de muitas crises e de muitas dores. E eu estou te falando isso porque eu quero te animar nessa noite, em nome de Jesus. Animar de que maneira? Animar debaixo da fé. Por quê? Nós temos a tendência a ficar tristes quando sofremos. Mas o título da minha palavra hoje é o poder gerado na dor. Amém? Levanta a sua mão e diga, toda essa dor que eu tenho vivido está gerando o poder de Deus na minha vida. Você crê nisso? Escuta só. Todos já sofremos ou sentimos dores, né? Isso é natural, faz parte, né? Uma pessoa comentou um dia, falou que nós já entramos nesse mundo sofrendo, não é verdade? Você sai lá do ventre da sua mãe, a primeira coisa que fazem contigo é te dar um tapa, não é assim? Nós já entramos nesse mundo sofrendo. Você estava lá quentinho, aconchegado, bem bonitinho lá, guardadinho, te tiraram daquele ambiente, te colocaram para fora no frio e te deram um tapa ainda, né? A gente já começa assim. Então, a dor e o sofrimento, ela faz parte da caminhada. Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, porém, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, gente? Amém? A gente sabe que a gente tem aflições, o difícil é conseguir pegar a segunda parte que Jesus falou, né? Tenha bom ânimo. É interessante que nessa passagem a gente entende a primeira e a última parte, mas a segunda a gente tem dificuldade, né? A gente entende que Jesus teve aflições, nós entendemos que Jesus venceu todas elas, mas nós temos dificuldade de compreender que precisamos ter bom ânimo diante delas, ou quando elas aparecem, né? Então, o que eu quero dizer para vocês nessa noite é que todos nós já sofremos ou sentimos algum tipo de dor. Porém, nem sempre nós identificamos o poder que ela possui. E ela possui um poder. E eu vou te dar 5 exemplos. Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. Vamos lá. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Pega a sua Bíblia comigo. Em nome de Jesus. Querido, traga a Bíblia no culto, amém? Eu estou feliz, tem uns discípulos aí comprando Bíblia, glória a Deus por isso, aleluia, né? Vamos comprar Bíblia, Êxodo 3, versículo 1, é o primeiro exemplo que eu quero te dar, de um sofrimento que
tem um poder gerador. Êxodo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Amém? Então, primeiro exemplo, o povo de Deus era escravo na terra do Egito. O sofrimento do povo enquanto escravo levou eles a clamar a Deus, e Deus trouxe o livramento. Então, a dor que aquele povo estava vivendo por ser escravo levou eles a clamar. E olha o que Deus diz no versículo 7: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor. Olha para o teu irmão e fala para ele: primeiro segredo, Deus sabe de todos os sofrimentos, problemas, crises, dificuldades. Amém? Se Deus sabe, por que Deus não me ajuda? Porque nem sempre nós pedimos a ajuda dele, né? Não é verdade? Nós reclamamos dos problemas, nós murmuramos, nós ficamos nos perguntando por quê. Mas o que a Bíblia está dizendo? Diz: certamente vi a aflição do meu povo. Eu sei o que estava acontecendo, eu sabia. Todos esses anos que o povo foi escravo, eu vi. Aí ele disse: e ouvi o seu clamor. Aqui tem uma chave, né? Então, primeiro ponto, nesse exemplo, o sofrimento levou o povo a clamar, e Deus ouviu o clamor e trouxe o livramento. Segundo exemplo, Juízes capítulo 6, vamos lá, vamos caminhando. Juízes capítulo 6, aqui, também uma situação parecida, só com outra pessoa agora. Juízes 6, versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Olha o povo falando: por que eu estou passando por essa dor? Por que esse sofrimento? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas, como se fossem um só homem. Diga de novo: sofrimento gerou um clamor que foi ouvido pelo Senhor. Então, de novo, o povo de Deus, por causa do pecado, das escolhas erradas, consequências de escolhas ruins, né? De se afastar da presença de Deus, entrou em sofrimento, entrou em guerra, em batalha, e ele estava sendo oprimido
Na verdade, o povo de Deus aqui, eles estavam vivendo um sofrimento muito grande, porque eles eram oprimidos e perseguidos. Quem estava num culto aqui que eu preguei sobre o joio e o trigo? Você estava? Você lembra? Você lembra que eu passei um vídeo que explicava como que você malha o trigo? Aqui mostra, falando isso, aqui diz que Gideão, ele estava escondido dentro, né, aqui, ele estava, versículo 11, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, que era um espaço utilizado, fechado, todo fechado, usado para guardar o trigo. E para te malhar o trigo, o que é? Você tem que botar o trigo e o joio junto, você esmaga ele numa peneira, e aí eles jogavam o trigo para cima, e o vento batia e empurrava a palha, o joio ia fora e o trigo ficava. A situação era tão complicada que Gideão, ele estava escondido dentro de uma casinha. Como não tinha vento batendo, eu acho que ele jogava para cima e soprava, né? Porque como é que ele ia malhar o trigo? Por que ele estava escondido? Porque se os midianitas vissem, eles roubavam o trigo e destruíam tudo. Então era uma dor, era um sofrimento muito grande. Porém, olha o que Deus fala para Gideão: já que eu estou contigo, você ferirá os seus inimigos como se fossem um só homem. Diga comigo: a dor, o sofrimento gera um clamor que traz uma resposta. Amém? Terceiro exemplo, vamos lá. Ruth, capítulo 1. Só ir um pouquinho mais para frente aí, é o próximo livro. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Ruth 1, 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe. Diga comigo, tinha fome na terra. Ele foi morar em outra cidade. Diga ele, foi morar em outra cidade. Saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, o pai morreu, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Olha para mim, uma família que sai da terra da promessa e vai para a terra vizinha, a terra dos inimigos, para buscar o sustento. Fala comigo, decisão errada. Diga assim, toda decisão errada gera sofrimento. Foram para a terra que não era para eles terem ido, sem uma direção. Naquela terra morre o patriarca, morre o marido, o provedor. Os filhos casam com mulheres estrangeiras, que não era a direção do povo de Deus. Os 2 filhos morrem também, escolhas erradas. A pior coisa que podia acontecer para uma mulher nesse período bíblico era ser viúva. Ser viúva sem filhos, porque provavelmente ela viraria uma mendiga, né, como a Bíblia fala, uma moradora de rua, porque ela não tinha ninguém que pudesse suster ela, e ela fica desamparada com as 2 noras, que nem da terra de Israel não eram. E aí, olha o que acontece, a dor, o sofrimento, faz com que ela comece a pensar. Provavelmente ela começa a buscar a Deus de novo. E aí o versículo 6 diz: porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Eles saíram da terra porque tinha fome. Ela estava lá no lugar que não era para ela estar, sofrendo. Deus permite que o sofrimento venha sobre a vida dela, para que ela se lembre da onde ela era natural, de quem era o Deus dela, para que ela pudesse voltar. Diga comigo de novo: o sofrimento
gera um clamor que traz uma direção. Quarto exemplo, vamos um pouquinho mais para frente. Próximo livro, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Só virar as páginas, aí você já chega lá. 1 Samuel 1:1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufê, Eframita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava ainda, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não come? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esquecer, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha só, diga de novo: um sofrimento gera um clamor que gera um milagre. O que aconteceu? Essa mulher, ela era estéril, ela não podia ter filhos, e como eu falei, a pior coisa que poderia ter na época para uma mulher era ser viúva. No momento que o marido dela viesse a falecer, no momento que Eucana morresse, ela ficaria sozinha. Então não ter filhos era uma questão muito difícil para a mulher naquele período. E ela clama, e ela chora, porque todos os anos, uma vez por ano, aquela família ia até o templo, porque o templo era longe, iam até o templo para levar o dízimo de todo o ano. Era uma excursão que aquela família fazia, né? Levar o dízimo de todo o ano, levar todas as suas ofertas. E todos os anos, essa mulher Ana, ela era irritada por Penina, que era, a Bíblia diz que era a sua rival, porque ela zombava dela, falava: eu tenho muitos filhos, você não tem nenhum. Até que ela chega diante do altar e levanta um clamor e faz um voto. Olha que interessante, gente. Ana era provocada por Penina ano após ano. Olha para o teu irmão e fala: sofrimentos que duram anos. Como que ela se sentia humilhada? Quem já se sentiu humilhada? Você já se sentiu humilhado? Né? Ela se sentiu humilhada, mas a dor da humilhação levou ela a orar e a clamar. E a oração e o clamor, gerado na dor com fé, gerou Samuel, que foi o maior sacerdote da história depois de Jesus. Gerou Samuel. Então fala comigo: sofrimento gera um clamor que gera um milagre. E o último exemplo que eu quero te dar, e esse eu acredito que você conheça muito bem, Isaías 53. Isaías 53, versículo 3, olha só: era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Quem é esse? Quem é esse?
Esse merece uma salva de palmas, né, gente? Glória a Deus. Aleluia. Jesus sofreu mais do que todos juntos. Jesus sofreu mais do que os outros 4 exemplos. Jesus sofreu mais do que toda a humanidade junto. Jesus sofreu perseguição, humilhação, prisão, tortura. Jesus sofreu a cruz, a morte. Mas a Bíblia diz que o castigo que ele sofreu nos trouxe a paz. Então diga comigo: a dor, o sofrimento gera um clamor que gera a salvação. O maior de todos os milagres é a salvação. Ou seja, esse sofrimento todo de Jesus nos deu acesso a ela. Então, queridos, eu te dei 5 exemplos. E o que nós conseguimos entender aqui? Aqui eu quero que você preste atenção. Eu te dei 5 exemplos. O que eu quero que você entenda nessa noite? Que a dor tem o poder de gerar milagre. As pessoas perguntam: por que eu passo por isso? Por que eu estou vivendo essa crise? Por que eu estou vivendo esse sofrimento? Por que comigo é assim? Esse não é o correto. O correto é pensar: o que isso está gerando na minha vida? Todo o sofrimento que eu listei aqui, esses foram 5 exemplos, tem muitos na Bíblia. E nós podemos pegar um período pós-bíblico também, tá? De testemunhos. Quantos testemunhos você já ouviu de pessoas que falam que passaram por isso, por aquilo, circunstâncias, isso, aquilo, e no final Deus as honrou? Tu já ouviu algum testemunho assim? A maioria é assim, se não 100%, tá? Mas nós temos a tendência de questionar: por que eu passo por isso? Gideão, né? Mas como eu vou livrar o povo? Eu sou o menor da casa do meu pai, a família do meu pai é a menor da tribo e a minha tribo é a menor. Como? Como que eu vou conseguir? Como é possível? É que a pergunta está errada. Não faça essa pergunta: por que eu passo por isso? Faça a seguinte pergunta: o que esse sofrimento está gerando em mim? O sofrimento, a dor, ela é importante, porque ela gera um incômodo. Sofrimentos têm poder de gerar milagres, porém, presta atenção, escuta aqui, olha para mim. Sofrimentos têm poder de gerar milagres, mas também têm poder de gerar morte. Nós que escolhemos. Olha para o teu irmão e pergunta: o sofrimento que você já viveu, ou que você está vivendo, está gerando em ti milagre ou morte? Interessante essa pergunta, né? Por que o sofrimento tem esse poder? Porque o sofrimento, a dor, ela aciona gatilhos na nossa vida. Gatilho é algo que dispara algo, né? É uma função que dispara algo, tá? Então, a dor, ela aciona um gatilho, que é uma reação. Tem pessoas que ficam bravas quando sentem dor. Quer ver um exemplo? Tu estava fazendo alguma coisa lá e tu levantou e bateu a cabeça. Já aconteceu contigo? Estava lá e tu levantou e bateu a cabeça, tu bota a mão na cabeça e dá vontade de xingar o primeiro que se atravessa na frente, não é assim que, né? Ou se xinga mesmo, né? Ou já chuta, já joga longe o negócio, já se irrita. Isso a dor gerou um gatilho, ela disparou algo em você e acionou uma reação. Por quê? Porque a dor incomoda, né? A dor às vezes gera medo. Você cortou, machucou, eu não vou mais encostar ali. A melhor forma para você aprender a não tomar choque é tomar um choque. Já tomou choque? Tu toma um choque e fala: não dá para encostar aí, ó. Não é assim? É? Não façam isso em casa, tá, crianças? Por favor, né? Tá? Mas é isso, a dor gera medo. Me cortei ali, me machuquei ali, não vou encostar ali, receio. A dor gera também um sentimento, às vezes, de segurança, né? Olha, eu já me machuquei uma vez ali, eu não vou mais fazer isso. O segredo está em conseguir extrair o que é precioso do meio do sofrimento. Nesses 5 exemplos, o sofrimento gerou algo construtivo. Gerou um caminho, no caso de Ruth, gerou grandes milagres no caso de Moisés, libertação no caso de Gideão, salvação para nós, amém, no caso de Jesus, né? Glória a Deus por isso. Nesses 5 exemplos, assim como nos 5 exemplos o sofrimento gerou algo,
nas nossas vidas o sofrimento também gera algo. A questão é que na grande maioria das vezes ele gera o quê? Morte, ele gera desistência, ele gera paralisação. Por quê? Porque eu estou sofrendo. E eu quero te levar para mais um texto agora, Marcos 14, 32. Vamos lá para o Novo Testamento agora. Marcos 14, 32. Esse é um texto maravilhoso, queria que você marcasse na sua Bíblia, sublinhasse ele. Eu acho demais esse texto. Marcos 14, versículo 32. Deixa eu achar aqui. Aqui. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Diga comigo: tomado de pavor e de angústia. Olha para o teu irmão e fala: gatilhos. Você está vendo que o sofrimento, ele gerou em Jesus um gatilho, qual? Pavor, angústia, um sofrimento externo, começou a acionar no seu interior emoções, sentimentos que até então estavam estabilizadas. Versículo 34, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Olha o que eu te falei, eu tirei isso dessa base bíblica. A dor, ela tem o sofrimento de gerar morte ou gerar um milagre. E Jesus fala: a minha alma, as minhas emoções, elas estão ao nível de me levar à morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível, passa de mim este cálice. Diga comigo: passa de mim esse cálice. Olha para mim, até esse ponto do versículo, a dor, o sofrimento de Jesus. Gente, Jesus é Deus, amém? E Ele está aqui entre nós. Ele sabia porque Ele é Deus, e Ele sabia também por causa das escrituras e das profecias, que Ele seria morto de uma forma terrível, que Ele seria preso, açoitado, torturado, Ele seria morto de uma forma terrível. Então até aqui, o gatilho do sofrimento estava gerando nele morte. Morte fala do que? Desistência. As pessoas, nós vivemos aí o Setembro Amarelo há pouco. As pessoas, elas não tiram a morte porque elas querem morrer. Elas não tentam a morte porque elas querem morrer. Elas tentam o suicídio, a morte, porque elas querem acabar com a dor. Então, quando a Bíblia fala aqui de morte, está falando de uma desistência do propósito, de uma desistência da missão, desse chamado. Até aqui o gatilho estava acionando em Jesus morte. E aí, após o ponto e vírgula, Jesus fala: contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Fala glória a Deus, aleluia. Esse lugar, Marcos chama, e esse lugar existe até hoje, conhecido como Jardim das Oliveiras, está lá. Até o bispo Robson fez um culto há uns anos atrás, nesse lugar, tá? Que a Bíblia relata como Getsemane, que é uma palavra que significa prensa de azeite. Getsemane significa prensa de azeite. Aquele era o lugar onde era gerado o azeite, espremendo o fruto da oliveira. Você pegava o fruto, a azeitona ali, e espremia com pedras, batia nela, você ia batendo, espremia, tinha algumas rodas que você colocava ela, e o líquido, que é o azeite, ele ia escorrendo, e dali saía para uso medicinal, para alimentar, para iluminação e tudo mais, tá? Então nesse lugar, foi um lugar que Jesus muitas vezes foi com seus discípulos, mas nesse momento ele vai, porque o lugar onde o fruto era prensado inúmeras vezes, para se retirar todo o óleo. Gente, olha para mim, Jesus foi a este lugar, e ali ele foi prensado. Faz assim com a tua mão, assim, ó, aperta uma na outra e fala: foi prensado. A gente acha que Jesus ele foi prensado na tortura, na cruz, também fisicamente,
Mas emocionalmente, espiritualmente, Jesus foi prensado no Getsemane. Porque no Getsemane ele foi espremido nas suas convicções. O sofrimento, muitos, vou te dizer que quase 100%, não 100%, mas quase 100% dos sofrimentos que nós vivemos, ele não é naturalmente físico, ele é naturalmente emocional. Não sei se dá para dizer isso, tá? Mas ele não te gera no primeiro momento uma dor física. Não é você apanhando, não é nada disso. Tem casos, né? Mas na grande maioria não são esses, tá? É uma dor profunda. E no Getsemane, Jesus foi prensado. Faz assim de novo com a tua mão, fala prensado. Olha para o teu irmão, aperta assim, faz uma cara de dor, fala prensado. Nas suas convicções. Porém, quando ele levanta e sai do Getsemane, ele estava com a missão dele confirmada. Fala, graças a Deus. O segredo para vencer o sofrimento é deixar Deus espremer a sua vida. Olha para o teu irmão e fala, deixa Deus espremer a tua vida. Faz assim com a tua mão, fala assim, ó, dá aquele sorrisinho mascarado, aí fala, deixa Deus te espremer. E aqui eu quero te trazer uma revelação. Porque quando Deus nos espreme, Ele remove do nosso interior tudo que é nosso e começa a colocar no nosso interior o que é dele. Enquanto Deus não te espremer, enquanto Deus não te levar para o Getsemane, te botar na prensa e te espremer, Ele não consegue tirar de dentro de mim e de você o que é natural, o que é humano, o que é nosso. E enquanto o que é natural não sair, o sobrenatural não pode entrar. Enquanto o que é humano não sair, o divino não pode entrar. Mas para isso sair tem que ser espremido. E aí Deus começa a colocar o que é dele. Fala, graças a Deus. Sabe por que é ruim ser espremido, prensado? Porque Deus, Ele faz isso conosco da mesma maneira que Ele fez com Jesus. Ele espremeu as convicções de Jesus. Jesus, Ele tinha uma convicção, vou usar uma expressão, Ele tinha um código de socorro. Se Ele chegasse, eu vou te fazer uma pergunta. Se Jesus chegasse ali naquele momento, naquela hora, e dissesse, Pai, eu não quero mais, eu quero ir embora. O que Deus teria feito? O que Deus teria feito, gente? Deus teria recolhido Ele. A Bíblia não diz que Satanás colocou Jesus em cima do pináculo do templo e falou para Jesus, te atira daqui, que o Senhor teu Pai enviará os anjos para te aparar? A Bíblia não diz isso, é um salmo bem famoso até, não é verdade? Se Jesus chega ali e fala, Pai, eu não quero mais, eu quero ir embora, eu quero ir para casa, eu não quero mais isso, Deus recolheria ele, porque eis aí o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Mas Jesus sabia que ele precisava passar por essa prensa, ele precisava passar por essa experiência, onde a sua natureza humana era espremida. Por que nós temos resistência a isso? Porque o nome disso nos dias de hoje é confronto. Toda dor só é resolvida quando ela é confrontada. Amém? Toda dor, isso vale para qualquer coisa. Eu conheço pessoas que vivem sofrendo e vão continuar vivendo sofrendo, e vão na igreja e oram, mas elas vão continuar vivendo sofrendo. Por quê? Porque elas não querem passar pelo confronto, elas não querem passar pela prensa, e enquanto ela não passar pela prensa, ela vai continuar vivendo desta maneira. O confronto, ele é importante, mas ele não é prazeroso. E as pessoas fogem dos confrontos porque querem evitar a dor. Só que aqui está o maior engano. Quanto mais você foge do confronto, mais dor você sente. O confronto, ele é a dor momentânea. Olha para o teu irmão e diga, é a dor momentânea, mas é a paz eterna. Diga, a fuga
é a paz momentânea, mas a dor eterna. Não é assim? Às vezes a gente fala, puxa, o fulano quer falar comigo, tem isso, tem aquilo, meu Deus do céu, não acredito, lá no trabalho aconteceu alguma coisa, lá na empresa deu isso, deu aquilo, puxa vida, não, eu tenho que conversar, vou ter que participar dessa reunião, eu sei que vão me espremer, vão me apertar. Mas você precisa, é o confronto. E todas as vezes que eu sou espremido, tudo que é ruim do meu interior sai. Fala, graças a Deus. Posso fazer uma outra pergunta? Deus já te confrontou em algum momento da tua vida? Deus já te espremeu? Você estava lá orando, falando com Deus, pegou a Bíblia, falou, vou ler a Bíblia, e você abriu ali, quando você começou a ler naquele versículo, falou, meu Deus, aqui eu sou eu, aqui ó, olha eu aqui ó. É Deus te espremendo, é Deus te espremendo, porque Ele quer tirar de dentro de mim, de você, aquilo que é natural, aquilo que é humano. E enquanto eu não sento e não confronto, confronto é diferente de afronta, amém gente? Afronta é quando você vai para afrontar, é quando você vai para se impor. Confronto é quando você vai para resolver, amém? Puxa, eu estou com uma crise, eu estou com um problema com o meu líder, com meu pai, com a minha mãe, com o meu filho. Senta e confronta, senta e conversa, fala, olha, eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade. Senta no seu casamento, no seu namoro, no seu noivado, e fala, nós precisamos conversar, nós estamos tendo conflitos, nós estamos tendo problemas, vamos confrontar isso, porque a fuga não está resolvendo. E no momento que é o confronto, aquele é o momento que Deus espreme a gente, e aí um pede perdão, o outro pede perdão, um muda, o outro muda também, e vai saindo o que é humano, e vai entrando o que é divino, e vai saindo o que é natural, e vai entrando o que é sobrenatural, e a gente chama isso de milagre. Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Então eu quero encerrar com essa frase. Por que Deus nos confronta? Porque nos confrontos Deus nos espreme para tirar o que é nosso e colocar o que é dele. E o que é dele se chama milagre. 5 exemplos eu te dei. Eu te desafio a você procurar outros exemplos bíblicos. Tem muitos. Mas eu te dei 5 exemplos. Em todos os exemplos Deus espremeu aquelas pessoas, e o que eu acho maravilhoso demais disso, é que eram mulheres e homens de Deus. Olha para o teu irmão e fala, é mulher e homem de Deus. Homem de Deus e mulher de Deus, que não é espremido, não vive milagre. Deus vai te espremer. Pastor, por que Deus não espreme o fulano lá fora? Porque aquele lá não é filho. Já levou teu filho numa festinha, em algum lugar assim, e teu filho aprontou? Sim ou não? Levanta a mão, deixa eu ver, já aconteceu contigo? Teu filho aprontou. Tu xingou o filho dos outros ou tu xingou o teu? Pegou o teu, levou para o cantinho e falou, em casa nós vamos conversar. Não é? É Deus espremendo a gente. Amém? Acho que tem momentos que Deus fala assim, quando você for orar hoje de noite, vou te espremer, né? Quero conversar contigo depois. Então Deus não vai colocar na prensa quem está lá fora. Só que parece que isso é ruim, né? Só que isso não é ruim, porque quando você entra na prensa, você sai vazio do humano e cheio do divino. Posso ouvir um amém bem forte seu aí? Então, para a gente fechar, Moisés teve um confronto, milagre. Gideão teve um confronto, milagre. Ruth teve um confronto, milagre. Ana teve um confronto, milagre. Jesus teve um confronto, o maior de todos os milagres da humanidade. Essa dor que te incomoda, esconde a chave do seu milagre. Pega essa dor, bota para o confronto e fala, Deus, pode espremer, para sair tudo que é humano, tudo que é natural. Tem muita gente que não rompe na vida. Nós estamos no período da plenitude, e quando eu falo romper, é romper em tudo, em todas as áreas da sua vida, tá? Existem muitas pessoas que não rompem porque elas não conseguem abrir aquilo que está oculto no seu coração, na sua vida. E enquanto ela não conseguir abrir aquilo, ela está fugindo. Mas eu não posso abrir isso porque isso
Isso é muito complicado, isso é muito difícil, isso vai gerar uma repercussão muito grande. Sim, o nome disso é prensa, o nome disso é Getsemane, o nome disso é Deus te espremendo, o nome disso é Deus tirando o humano, tirando o natural e colocando o divino.